Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 219. O autoritarismo light da filantropia institucional. Bom, começando aqui mais um episódio, esse meio diferente, porque eu vou fazer um resumo de um baita de um artigo em inglês, link na descrição, que eu recebi de um amigo aí do setor, e eu vou fazer alguns comentários ao longo do texto, né? Eu fiz uma tradução livre aqui, vou ler alguns trechos e comentar em cima, tá? Por minha conta e risco. Trazendo para a linguagem atual, eu vou fazer uma espécie de react do texto. Há tempos temos refletido aqui no podcast e nos livros e nos textos que eu escrevo por aí sobre os desafios que a chamada filantropia institucional atravessa. É um tema recorrente aqui, aliás. E isso não é apenas algo que a filantropia brasileira atravessa, mas sim global. É algo que está rolando mundo afora. É um setor que, como você sabe, está em crise. Aliás, o mundo está em crise. É um setor que segue tendo um puta espaço de privilégio e de poder, mas vem perdendo a sua relevância face à conjuntura global e à sua própria incapacidade de produzir respostas ágeis e consistentes frente à enxurrada de problemas sociais, ambientais, climáticos que nos goleiam de 7-1 todos os dias. Se você está chegando aqui ao podcast, seja super bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Impacto na Encruzilhada, um podcast independente que desde 2019 traz para você aqui um ou dois episódios semanais, sempre com o lado B da fantástica fábrica do impacto, uma expressão que eu brinco, que eu cunhei, que tenta nos apresentar o amplo espectro de pessoas, profissionais, organizações, movimentos que buscam produzir impacto social e ou ambiental positivo na sociedade. Seja através do setor privado, da sociedade civil, do Estado, da cidadania ativa, sei lá onde. Qualquer um desses canais, setores, está valendo. Esse amplo segmento tem muita potência e também muitas contradições. E elas têm sido aqui tema do podcast, sempre a partir desse olhar mais crítico. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que atua há tempos nessas agendas. Pouco antes da pandemia eu comecei o podcast, 2019, de forma totalmente despretensiosa, errática, e cá estamos, já com mais de 200 episódios e uma comunidade super vibrante, ativa, que apoia esse trampo aqui. Aproveito então para agradecer essas pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé e te convido também a se tornar um apoiador, uma apoiadora desse projeto. O link está na descrição, é bem facinho. Aproveito também para lembrar que você pode seguir a gente aí no tocador, no Spotify, deixar comentário, ajuda a gente aí com o algoritmo, sabe, né? Hoje a gente precisa disso. Bom, então é isso. Vamos aí ao texto e aos meus comentários. De novo, recomendo demais que depois você leia o texto na íntegra, vale muito a pena, tá bom? Então, é isso. Sem mais delongas, partiu para o episódio. Bom, começando aqui a leitura, tá? A filantropia institucional adora se imaginar como o grande agente de mudança da sociedade. A linguagem é ágil, catalítica, decisiva. Mas, se você estiver atento, as rachaduras são óbvias. A urgência é seletiva. E, se a filantropia institucional continuar se escondendo atrás de seus processos, gerenciando a doação em vez de distribuí-la, ela não perderá apenas relevância, ela perderá controle. E nesse vácuo, algo muito mais agressivo e muito menos responsável pode preencher esse vazio.
Abro parênteses aqui para perguntar, tá? E quem é que vai ocupar esse vazio? Algum palpite, amigo ouvinte? Bom, voltando ao texto. Fundações se movem lentamente, suas doações são cautelosas e reativas. Mesmo suas maiores oscilações são amortecidas por camadas de estratégias e moderação aprovada pelo Conselho. O que deveria parecer generosidade acaba enterrado na papelada, na burocra. O que deveria parecer movimento fica estagnado no processo. Quando uma decisão é tomada, o momento já passou e o que resta é uma declaração polida que ninguém pediu. De novo, o meu comentário agora. Cara, isso é muito verdade. Ainda que o texto fale de fundações americanas, dá pra gente trazer bastante sintonia e paralelo aqui com a realidade brasileira. A lentidão é irritante. Não à toa eu tenho escrito e refletido com frequência sobre a inacessibilidade de gestores do chamado investimento social privado. Afinal, como diz o texto, isso é parte do pacote. Voltando ao texto. Isso não é autoritarismo no sentido tradicional, não há ordens gritadas, nem dissidências reprimidas, mas é isso que o torna escorregadio. Não precisa de força, tem estrutura. Governa por meio de aprovações, expectativas morais e atrasos educados. Não silencia a crítica, ele a cura, a absorve, a torna segura. Isso é controle disfarçado de consciência. Isso é autoritarismo light. E, quer alguém tenha pretendido ou não, ele comanda o espetáculo. Voltando para o meu comentário, cara, outra pedrada do texto, né? Falando da filantropia brasileira, ela não precisa de gritaria, de pé na porta, muito pelo contrário, né? Ela atua com muita elegância e sutileza e vai assim administrando a crítica e trazendo a crítica para perto de si, trazendo a crítica para os painéis dos eventos, para a sua roda de parceiros, de forma a suavizá-la, tornar a crítica mais palatável, né, ao que o setor considera como sendo mais aceitável, mais light. E isso é bastante perceptível nos eventos do setor. Não à toa há mais gente diversa nos eventos, com falas mais duras, mais diferentonas, mas produzindo mudanças bem mais leves do que se gostaria ou do que se necessitaria. Curioso, não é mesmo? Pois é, isso pelo texto é parte do pacote. Voltando ao texto. As maiores instituições no centro do nosso setor não foram criadas para a velocidade. Elas foram criadas para a contenção. Os fundos patrimoniais não foram projetados para enfrentar o momento. Eles foram criados para perdurar. Fundações com bilhões sob gestão poderiam doar mais. É perfeitamente legal elas fazerem isso. Mas esse não é o objetivo final delas. A linguagem de, entre aspas, sustentabilidade ou impacto de longo prazo e responsabilidade fiduciária leva à mesma conclusão. Não mexa no principal. Quando os mercados caem, as doações diminuem. Quando a demanda aumenta, os planos estratégicos são atualizados. Quando a urgência aumenta, as instituições se movem, mas apenas dentro de orçamentos aprovados pelo Conselho e em zonas de conforto avaliadas por consultores. Novamente aqui agora o meu comentário. Bem interessante esse ponto, né? Primeiro porque, de fato, as fundações foram criadas para contenção, para estabilidade e não para velocidade. Portanto, não esperemos que elas ofereçam respostas mega rápidas, com raras exceções vide Covid, né? A mobilização que a Covid gerou aqui no Brasil, por exemplo. Interessante o aspecto do fundo patrimonial e o quanto esse tema vem ganhando espaço aqui no Brasil, tem se falado cada vez mais sobre, mas o quanto se fala pouco sobre esse aspecto que o texto traz, que os fundos patrimoniais foram criados para perdurar e não para enfrentar o momento e grandes oscilações. Ou seja, mantém a lógica da estabilidade, do conservadorismo, do baixo risco, não só em termos do capital que eles administram, mas também da sua lógica de pensar a atuação da própria fundação e da filantropia que ela vai praticar. Portanto, quando a gente tem urgências e a gente está num mundo imerso de urgências e volatilidades, as fundações se movem
mas com cautela e dentro de planos previamente aprovados. Olha só o que o autor nos conta mais sobre esse aspecto, voltando ao texto. Esse não é um sistema projetado para a coragem. É um sistema construído para gerenciar a volatilidade, proteger o capital e evitar disrupções. Líderes podem acreditar na justiça, mas a máquina que eles operam está programada para a estabilidade. Sustentabilidade se torna um código para adiar. E, embora a filantropia adore falar sobre ser responsiva às comunidades e urgente diante da injustiça, ela sempre recorre à matemática cautelosa. E quando a regulamentação se torna o padrão, a generosidade é a gestão de ativos com roupagem moral. Continuando a leitura aqui. Essa postura de cautela não molda apenas a forma como o dinheiro se movimenta, ela molda o modo como todo esse espaço pensa. Os ciclos de doações se arrastam por meses, as inscrições são repletas de linguagem codificada. Os resultados precisam ser previstos antes mesmo de relacionamentos serem construídos. Slides sobre a teoria de mudança importam mais do que a realidade confusa de fazer o trabalho. Os beneficiários aprendem rápido. Conte a história que o financiador quer ouvir no formato em que eles já confiam. Meu comentário, cara, muito verdade. E põe linguagem codificada. Parece que você está prestando um concurso, né? Tem cheio de pegadinha. Você precisa prever um monte de coisa. Já apresentar uma bela teoria de mudança, mesmo se você sequer tem a noção de todas as nuances e variáveis que o projeto vai ter que lidar lá num dado território. E é isso, né? Basicamente sobre contar a história que o financiador quer ouvir. Bom, voltando aí à leitura do texto. Mesmo os valores que soam mais progressistas, baseados na confiança, focados na equidade, descolonizados, não quebram o molde, são absorvidos, são transformados em estruturas. Sua urgência é neutralizada, seu radicalismo reembalado, sua agudeza atenuada até que nada realmente mude. A filantropia não bloqueia a transformação de imediato, apenas a remodela até que ela não represente mais nenhuma ameaça. É assim que os sistemas dominantes mantêm o controle enquanto fingem evoluir. E quando a dissidência surge, quando os beneficiários reagem, quando a equipe levanta bandeiras, quando os críticos se manifestam, a filantropia não as combate. Ela absorve, ela organiza um painel, ela convida ao diálogo, ela cria uma força-tarefa. A resistência se transforma em conteúdo e, em pouco tempo, até a dissidência começa a soar como um plano estratégico. Bom, meu comentário aqui, claro, parte do processo, né? Incorporar a dissonância, absorver a crítica, né? Domesticar a crítica, não à toa. Temos os chaveirinhos da elite, já falei sobre isso aqui. Aquelas organizações mais de base que são queridinhas de alguns financiadores, né? Algumas lideranças e por aí vai. Obviamente é preciso refletir sobre os que não são financiadores. Como jogar esse jogo sem se perder nele, né? Sem ser cooptado pelo sistema. Tá aí uma ótima reflexão a ser feita. Tenho tentado puxar alguns fios dessa conversa, mas ela é muito mais profunda e muito mais longa, tá? Voltando aqui ao texto. Em momentos de crise real, a resposta da filantropia nunca atinge a estrutura em si. Uma fundação aumenta seu pagamento de 5% para 6% e, de repente, isso é aclamado como um ato de coragem. Um programa é encerrado discretamente e rebatizado como uma mudança estratégica. Líderes participam de podcasts, de eventos, para falar sobre ousadia e justiça. Quando a tempestade chega, as declarações são imediatas. Os comunicados à imprensa fluem, mas e o dinheiro? Ele ainda está preso no processo. Não é que a filantropia não se importe, é que ela dominou a aparência de urgência sem abrir mão do controle. Forças-tarefas de emergência, mesas redondas selecionadas, fundos de resposta rápida, com prazo de poucos meses, isso é urgência como performance.
uma coreografia de preocupação que nunca toca o essencial. Este não é um espaço adormecido ao volante, está bem acordado dirigindo cuidadosamente em direção a qualquer coisa que possa lhe custar o poder, porque nesse mundo a única crise que recebe uma resposta em tempo real é aquela que ameaça a própria instituição. Todo o resto pode esperar pela reunião do conselho. Meu comentário, uau, né? Forte, né? Foda esse trecho, né? É sobre narrativa, sobre imagem e quase nada sobre recursos e ações efetivas. Essa parte do texto em especial é dura, né? Que diz assim, a única crise que recebe uma resposta em tempo real é aquela que ameaça a própria instituição. Cara, isso diz muito sobre o nosso setor, né? Sobre o quanto ele é fechado em si mesmo. Não à toa ele também traz à tona a questão do tal redirecionamento estratégico e como a gente tem ouvido isso nesses tempos voláteis que a gente está passando, né? Talvez seja a resposta que a gente mais escuta e a resposta mais padrão, né? Quando uma fundação, um investidor social não oferece resposta que os beneficiários, que a sociedade civil quer e precisa, espera ouvir, a resposta é: a gente está revendo a nossa teoria de mudança, estamos passando por um reposicionamento estratégico, né, repensando e blá blá blá. É isso, é parte do jogo, como o autor nos leva aí a refletir. Voltando ao texto. O que se perde em tudo isso não é apenas velocidade ou escala. O que se perde é o próprio presente, a experiência real, confusa e imediata da generosidade, a vulnerabilidade de dar sem garantias, a incerteza de ser correspondido, a alegria de dizer sim no momento, não porque foi planejado, mas porque pareceu certo. É isso que o autoritarismo light nivela. Ele substitui o relacionamento pelo protocolo. Ele troca a confiança pelo rastreamento. Enquanto isso, as pessoas mais próximas do trabalho continuam se esforçando. Líderes se esgotam, movimentos estagnam, comunidades continuam subfinanciadas, sobrecarregadas e superanalisadas, enquanto os financiadores continuam pedindo novos KPIs, novos documentos, novas informações. Eles querem inovação, mas apenas se ela couber num painel. Eles querem transformação, mas apenas se ela não assustar a diretoria. Em algum momento, a generosidade gerenciada deixa de ser lenta e começa a ser extrativa. Ela exige mais do que dá. Ela drena as próprias pessoas que afirma apoiar. E ainda consegue se chamar de generosidade. Comentário aqui, hein? Vou sublinhar aqui esse trecho do texto. Os financiadores querem a transformação, mas apenas se ela não assustar a diretoria. Cara, mais certeiro impossível, não é mesmo? E assim a gente vai transformando todo o complexo e incerto processo de mudança social num processo absolutamente gerencial, estéril, controlado. E depois a gente não sabe porque as pessoas estão adoecendo. Porque que estamos todos sobrecarregados e insatisfeitos, nos agarrando aí nas migalhas de recursos que tem sobrado aí para o setor, enquanto todo mundo segue enxugando gelo, achando que a gente está realmente transformando algo. Vamos refletir sobre isso, né? Em outra esquina, em outra vida, em outro bar. Mesmo que aquele copo, como você está? Gire a gente, fique esperto, pronto, tonto pro que Continuando a leitura aqui. Não se trata de pessoas ruins ou de liderança fracassada, é uma questão estrutural. Tudo funciona exatamente como planejado. A filantropia institucional não está aquém de seus ideais. Ela está cumprindo o seu plano: preservar o patrimônio, proteger as instituições e controlar o ritmo da mudança. A missão pode exigir a ação ousada, mas a estrutura é construída para a segurança da marca e a gestão de riscos. É por isso que até os líderes mais autoconscientes acabam estagnados.
Eles conseguem identificar os problemas, sabem o que precisa mudar, mas o sistema não se move com base em insights. Ele se move com base em riscos. E risco social, risco político, risco reputacional é exatamente isso que a estrutura foi construída para evitar. Até a voz mais progressista na sala acaba esbarrando na mesma parede. Não importa a força do argumento. Se ele deixa alguém lá em cima, lá na direção, lá no conselho, nervoso, ele é suavizado ou arquivado. Isso não é disfunção, isso é o design. Comentário aqui do texto. Que o autor chama de design, a gente pode chamar de estrutura organizacional, tá? E ela foi sim desenhada para controlar e enquadrar reais intenções de mudança, canalizar para que o sistema considera adequado. E é muito fácil perceber o quanto ela domestica lideranças que chegam com vontade de fato de transformar. Não à toa, tantas pessoas do setor não duram muito tempo em certas posições estratégicas aí desse campo. E até mesmo tem muita gente que simplesmente desiste de atuar por aqui, por as bandas do investimento social privado e parte para outras áreas de atuação, porque com algum tempo nesses cargos, nessas posições, essas pessoas se dão conta de que a capacidade delas de mudar é muito pequena, é muito restrita por uma estrutura que vai conter todo esse ímpeto de real transformação. Voltando à leitura aqui. Não existe um painel que resolva isso, nenhuma estratégia nova e brilhante ou uma teoria de mudança melhor. Enquanto a filantropia for construída para administrar a doação em vez de distribuí-la, os resultados não mudarão. Não se pode liberar aquilo em que se recusa a confiar. Não se pode empoderar pessoas enquanto se controla os cordões da bolsa ou do cofre. Não se pode defender a justiça enquanto se microgerencia o ritmo da mudança. Meu comentário. A gente está cansado de falar e discutir sobre isso aqui, não é mesmo? O tal papo do grant making, da cultura de doação versus a execução de projetos próprios que a área de investimento social privado tanto prefere. E esse papo vem revestido de microgestão, fantasiado de é culpa do sistema, né? É o processo e tal. Vem revestido de desconfiança aí, travestida de compliance. E o que impera mesmo é a falta de coragem de boa parte de gestores de investimento social privado de comprar essa briga internamente. Afinal, o sistema é desenhado para operar nessa lógica, né, de processos, de lentidão, de burocracia e etc. Voltando ao texto. O único caminho real a seguir é a rendição. Não uma transferência simbólica ou outro conjunto de ferramentas ou iniciativa, mas uma rendição estrutural real. Movimente o dinheiro sem controlá-lo. Financie pessoas, não apenas programas. Priorize a urgência em vez do acolhimento. Abandone a necessidade de planejar o resultado. Entenda, o poder de doar não lhe dá o direito de moldar o mundo à sua imagem. Meu comentário. Gosto e concordo com o ponto que o autor propõe aqui, mas, sinceramente, eu não vejo essa mudança acontecendo simplesmente pela boa vontade dos envolvidos. A gente já tem iniciativas do Brasil de financiamento de pessoas ao invés de projetos, e sim, essas iniciativas são ainda exceção. E mesmo elas têm seus desafios aí, suas dificuldades. Abandonar a necessidade de planejar o resultado é algo que também adoraria que acontecesse, mas tenho sérias dúvidas se há espaço hoje para isso acontecer. Acho super válido a gente levantar essas e outras questões aí para um caminho a seguir. E a gente tem feito muito isso aqui no podcast e junto com outras vozes aí dissonantes do setor, mas eu não vejo, sinceramente, sinais efetivos de mudança no horizonte, falando do Brasil aqui, e é uma pena não conseguir ver isso no horizonte. Voltando ao texto. Bom, e aqui está a parte que ninguém quer dizer em voz alta. A maior ameaça ao autoritarismo light não é o colapso. É uma forma de poder mais dura e barulhenta que não finge seguir as regras. A filantropia institucional não tem medo de Trump, porque ele quebra as normas,
mas porque ele faz com que as normas pareçam um teatro. Ele não moraliza seu poder, ele o usa, e ao fazer isso expõe o quão performático tudo se tornou. Se a filantropia institucional continua a arrastar os pés, emitindo declarações ou assinando nota de repúdio, ajustando processos, etc., não está apenas falhando em liderar, está deixando a porta escancarada para que outro player assuma esse controle. Porque o poder não pede permissão, ele não espera a sua vez, ele se precipita, preenche o vácuo e reescreve as regras, enquanto todos os outros ainda estão elaborando sua declaração de valores ou sua nota de repúdio. E, quando isso acontecer, o setor que passou décadas gerenciando a ótica poderá finalmente perceber que nunca liderou, estava estagnado e agora o tempo está quase acabando. Ponto final aqui no texto de Jason Lewis, que é fundador da captação de recursos responsiva. De novo, o link está na descrição, baita texto, eu pincelei aqui uns trechos, fazendo uma tradução livre aqui, mas é um baita texto, o autoritarismo light da filantropia institucional, já traduzindo aqui livremente o título do texto, tá? Eu acho que ele levanta diversos pontos fundamentais para o debate franco, debate aberto, honesto, sobre os desafios e possibilidades que o campo da filantropia tem, ou que poderia ter, né? Trazendo aqui para contexto brasileiro, embora o texto, né, reflita sobre a realidade norte-americana. Eu acho que mesmo assim ele é muito interessante, potente para a gente fazer essa reflexão. Então procurei trazer ao longo desse episódio um pouco diferente, um resumo, uma leitura de alguns trechos do texto e algumas reações, comentários aqui, porque eu acho que o texto em si ele já traz questões fundamentais para o debate. Tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima.